Já estamos de volta com Gazeta News, edição da manhã. Vamos lá falar sobre esporte? Na verdade, a gente vai continuar aqui, falando sobre o que eu estava falando ali, olha, no final do bloco anterior. Nath já está aqui com a gente. Primeira notícia do nosso bloco de esporte não podia ser outra, né? Ancelotti na seleção brasileira. Parece que finalmente a CBF conseguiu, né? Exatamente, Mara. Muito bom dia para você, para todos que estão acompanhando mais um Gazeta News, edição da manhã. A gente fazendo papéis invertidos aqui, porque o mundo só fala disso. Parou, né? A notícia do momento. Todo mundo parou nessa segunda-feira, né? Porque aí nessa média de 11h10, 11h20 da manhã foi anunciado, né, que o Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira, né? O Ancelotti que já vinha nessa suspeita de assumir a seleção há bastante tempo, né? Ainda nessa temporada que a gente está tendo aí do Brasil, a gente viu muitas trocas, né? A gente teve técnico interino naquela época com o Fernando Diniz, depois teve a mudança e o Dorival foi o último técnico, né, da seleção que assumiu aí por mais tempo nesse período pré-Copa do Mundo, mas que antes disso tudo, antes de Diniz assumir como interino, antes de Dorival realmente assumir, né, a seleção brasileira, já tinha esse desejo do Ancelotti comandar a seleção, né? Um desejo antigo em outras épocas de Copa do Mundo, né? O Ancelotti, que é um dos técnicos super vitoriosos aí que a gente tem, né, no cenário estrangeiro. Então tinha todo esse, até um tabu mesmo, né, de um técnico estrangeiro vir treinar a seleção brasileira. Não foi a primeira vez que aconteceu. O Ancelotti é o terceiro técnico estrangeiro treinando a seleção brasileira, né, tomando a frente aí da nossa seleção. Mas tinha toda essa conversa, então muita gente concordava, muita gente, né, não ia muito assim, não tinha muito essa vontade de querer um técnico estrangeiro, né, já que os últimos históricos a gente tem técnicos brasileiros no comando da seleção, mas a gente viu aí, né, depois de muito desejo, depois de muito correr atrás de Carlo Ancelotti, essa foi a verdade, né? O Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF. Será que o Ancelotti foi vencido pelo cansaço, né? De tamanha insistência? É algo a se pensar, viu, Mara? Porque como a gente falou, né, não é um desejo novo, então já tinha essa vontade, já foram feitas propostas no passado. Então, desde o começo desse novo ciclo de Copa, tinha esse desejo do Ancelotti comandar o Brasil ali após a saída do Tite, né? Mas aí tinha sempre essas conversas, então parecia que a negociação estava indo à frente, a negociação esfriava, então ficava nesse ida e vinda, né? Esse relacionamento à distância ali, esse desejo da seleção pelo Ancelotti, o Ancelotti se fazendo de difícil. Mas aí a gente pôde ver que hoje realmente foi definido, né? Vai ser assinados os contratos. Então, Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira nesse período aí para assumir, né? Ele tem um contrato de 3 anos, né? Assumindo a seleção brasileira e vai ficar nesse período aí pré-Copa do Mundo, né? Esse ciclo de Copa do Mundo que o Brasil está inserido. Relembrando, né, a situação que o Carlo Ancelotti vai estar chegando aqui no Brasil, o Brasil atualmente é o 4º colocado nas eliminatórias sul-americanas, né? Ainda vão ter mais 3 Copas, mais três Copas não, 3 datas FIFA para a Copa poder acontecer. Então, o Ancelotti vai ter esse período, que na minha opinião é um período curto, né, para você ter esse preparo da seleção e ver aí o que ele vai trazer de diferente, né? O que esses ares estrangeiros vão trazer diferentes para a nossa seleção, porque a gente está percebendo essa dificuldade que a seleção brasileira está tendo, né? Muda técnico, a gente tem as convocações, vem aquela mesma base de jogadores, mas trazem jogadores diferentes e acaba que a gente não está vendo uma evolução da seleção nesse ciclo de Copa do Mundo. Então, a seleção está aí às vésperas, né, já de uma Copa. A Copa é ano que vem, mas a gente tem esse período de preparação em datas FIFA que eles são bem espaçados um do outro. Então, a gente teve um no começo desse ano, temos mais 3 até a Copa do Mundo realmente acontecer. Talvez a seleção decida por fazer amistosos aí também, né, após as datas FIFA finalizarem, mas é um período curto de tempo que o Ancelotti vai ter para poder preparar a seleção, para aí sim a gente poder enxergar a seleção brasileira como um favorito, né? Que vai ser uma média de 1 ano e que a gente quer voltar a seleção brasileira a ser esse favorito na Copa do Mundo, né? O brasileiro, ele tá mal acostumado em sempre enxergar o Brasil, independente até de fase, né, como uma seleção que quando chega à Copa do Mundo sabe resolver as coisas, sabe tomar essa pressão e consegue ir à frente, afinal é a maior campeã, né, do mundo. O Brasil detentou aí de 5 títulos de Copa do Mundo, então é necessário a gente voltar a enxergar a seleção dessa maneira e essa função agora está nas mãos do Ancelotti. Fazer um breve histórico aqui, né, Nath? A gente veio de um técnico interino, assumiu o Dorival, não atendeu, né, as expectativas, principalmente da torcida. Parece que a nossa seleção, ela caiu assim num nível realmente absurdo, mesmo que ela não tenha conseguido nas últimas Copas do Mundo avançar, né, como a gente aguardava, mas também parece que ela decaiu muito mais, né, do que a gente estava vendo ali do desempenho da nossa seleção. E aí ficaram ali insistindo no Dorival.
realmente não deu, né? Chegou um momento em que a torcida teve que fazer toda a pressão para o Dorival sair, Dorival saiu. Chega então o Ancelotti. Ancelotti que passou ali pelo Real Madrid, teve uma trajetória muito boa, mas que também já nesse final não estava dando os resultados que o Real Madrid talvez, né, assim, deveria ter pelo seu nome. O que a gente pode esperar, né, Nath, do Ancelotti agora na nossa seleção? Eu acho que as expectativas que ficam, Mara, é exatamente de trazer esse clima de mudança. Né? A gente, nesse ciclo de Copa com Diniz, com o Dorival, a gente acabou vendo mais do mesmo. A gente viu uma seleção brasileira que não produzia, acabava não rendendo dentro de campo e que não estava conseguindo ali os caminhos para vitórias. Né? Conseguiu muitos empates aí nesses jogos de eliminatórias da Copa do Mundo e que garantiu que o Brasil até ficasse nessa dúvida se iria ou não se classificar para a Copa. Até porque perdeu, inclusive, para seleções que são consideradas, né, tecnicamente falando, inferiores até à nossa própria seleção. Exatamente. A gente via, né, que nos últimos anos, nas últimas Copas que a gente teve, que a gente via esse preparo do Brasil, apesar da seleção ela não estar 100%, a gente vê, sim, os erros que aconteciam lá dentro, mas o Brasil ainda assim conseguia a vitória, se classificava em primeiro lugar, né, nas eliminatórias sul-americanas, que era muito importante para você trazer, né, esse gás já para a Copa, para essa peso, né, exatamente, você ter esse tamanho, né, representar também, exatamente, o Brasil, a gente falou, pentacampeão mundial, então tem que chegar com essa autoridade já. E dentro, né, das equipes que disputam essa eliminatória sul-americana, a gente vê essa diferença tática. Né? Então, a gente tem seleções Argentina, Uruguai, até a própria Colômbia, que a gente vê que o Brasil ainda apresentava um pouco mais de dificuldades nas últimas Copas para bater de frente, mas que hoje a gente vê, se o Brasil vai enfrentar uma Argentina, a gente começa a ficar já desesperado, né? Como foi, o Brasil foi derrotado pela Argentina por um placar super extenso. O Brasil enfrentar um Uruguai, enfrentou a Colômbia, então está passando por essas dificuldades e como você muito bem falou, Mara, até por seleções que a gente vê que são um nível abaixo. Então foi uma seleção brasileira que desapontava o seu torcedor. O torcedor brasileiro ia acompanhar, né, esses jogos da seleção, não tinha mais esse ânimo. Então, na minha visão, o Ancelotti chega com essa expectativa de trazer esses ares diferentes, porque não adianta fazer mais do mesmo. Mais do mesmo a gente está vendo por essa média aí de 2 anos, né, nesses últimos 2 anos a gente acompanhando os trabalhos da seleção. Então, o Ancelotti ele vem com essa responsabilidade de trazer esse quê diferente. Já foi um técnico muito vitorioso no Real Madrid, teve essa baixa, né, nessa temporada, então começou a ser criticado, acabou deixando o clube e a gente vendo agora que ele vem para a seleção para fazer diferente, seja mudar na convocação, trazer outros nomes, né? Já que a gente vê que mais do mesmo já não está funcionando, então trazer nomes diferentes que agreguem a seleção, fazer mudanças também, fazer uma seleção que seja mais ofensiva, tirar talvez o ego, né, que tem nos jogadores e botar, vamos deixar claro a situação que o Brasil está vivendo, passar para os jogadores a responsabilidade que é vestir a camisa da seleção brasileira e porque isso precisa ser enxergado logo, para ontem, literalmente. A Copa já está batendo na porta, então ele vem fazer os 50 anos em 5. Ele vem fazer os 50 anos em 5 do Juscelino Kubitschek, que realmente mudar, trazer toda essa mudança na seleção. Para mim, o Carlo Ancelotti vai ser sinônimo de mudança dentro da seleção brasileira. Temos aí cerca de 1 ano para a Copa do Mundo de 2026. A pressão em cima dele vai ser grande, isso é um fato, mas também vai recair por cima dos nossos jogadores, né? Você falou algo que realmente é um fato. A gente precisa de jogadores da nossa seleção, jogadores que tenham orgulho em vestir a camisa brasileira e que honrem vestir essa camisa essa, né, que tem uma trajetória que deve ser preservada e não deve, né, assim, gente, vamos falar a verdade, uma trajetória ser humilhada, pelo contrário, ela deve ser preservada, ela deve evoluir, né? Não retroceder. A gente teve aí diversos jogadores que lutaram, que suaram bastante a camisa para trazer essas 5 estrelas que a gente tem tanto orgulho, né, de falar e de carregar aí no peito. O Brasil é a seleção pentacampeã do mundo. Mas a gente também não pode parar no tempo e esperar que as outras seleções elas fiquem ali, né, ganhando da gente. Pelo contrário, a gente tem todo um legado ali para proteger. E fica agora também essa responsabilidade para os nossos jogadores, né, brasileiros. Exatamente. A gente vê que nesses ciclos de Copa do Mundo a gente acompanha aquela mesma base de jogadores. Muitos deixaram a seleção, né? Muitos se aposentaram. Então, antes a gente, quando via as convocações, a gente já sabia a seleção que ia entrar em campo. E hoje a gente tem essa dificuldade de saber qual vai ser a seleção que vai entrar em campo, até porque são muitos jogadores que nem estão sobre esses holofotes, né? São muitos jogadores ali que a gente vê que algumas posições dentro da escalação estão com essa carência. Então, na minha visão, principalmente o sistema defensivo do Brasil está com essa carência.
sequência de laterais, de formar uma dupla de zaga também consistente, que tinha essa consistência nos outros ciclos de Copa do Mundo. Então, a gente precisa dessa mudança o quanto antes. Seja dos jogadores que vêm sendo convocados mudarem a sua postura e mudarem a sua visão, ou trazer novas peças também que tragam esses áreas diferentes. A gente já está vendo essa reformulação, vendo muitos jogadores, né, novos, jogadores jovens, agora que vestem a camisa da seleção, mas a gente precisa ter essa postura, essa mudança dentro de campo e fora também, se a gente quiser ver o Brasil como a gente costumava conhecer, né? Porque não tem nem para falar o Brasil que a gente conhece, não, o Brasil, a seleção brasileira que a gente costumava conhecer, a seleção que dava orgulho de você acompanhar. Vai chegar o ciclo de Copa, eu acho sim que o povo brasileiro vai querer apoiar o Brasil, só que ainda vai estar receoso, vai estar com esse pé atrás. Então, o torcedor brasileiro, ele quer que chegue o período de Copa e que ele esteja confiante na sua seleção. Verdade. Vamos aguardar então, né, Nath? A gente poderia aqui passar o nosso tempo falando, mas vamos deixar para os meninos do esporte já. Eles vão aí, olha, discorrer bastante sobre o Ancelotti na seleção brasileira. A gente vai seguir aqui, vamos fazer aquele giro, começando pelos nossos alagoanos que entraram em campo, Asa e CSA, né? Exatamente, a gente teve rodada, né, no final de semana, teve rodada de Série D com Asa e Penedense também, o Penedense acabou infelizmente saindo derrotado, a gente vai ver aqui os placares, né, dessas partidas. A gente teve rodada da Série D no sábado e no domingo a gente teve também o jogo do CSA pela Série C, né, então a gente teve aí um final de semana recheado, né, de muito futebol alagoano que a gente pôde acompanhar. Vendo aqui agora os resultados, a gente teve, como eu menciono, no sábado, Brasileirão Série D, o Asa conseguiu emplacar mais uma sequência de vitórias, venceu a equipe do Sergipe aí por 2-1. Os 2 gols que, inclusive, foram marcados pelo atacante Júnior Viçosa no primeiro tempo. A Asa conseguiu construir esse placar, um placar muito importante, e acabou, né, tomando esse gol do Sergipe na segunda etapa, mas conseguiu segurar o resultado, garantindo aí uma vitória. E do outro lado, a gente teve o Penedense, que acabou emplacando mais uma derrota, né? Dessa vez, o Penedense jogando dentro de casa, contra a equipe do Lagarto, e acabou perdendo de 1-0. E o Penedense que segue nessa dificuldade, né? Quando a gente olha para a Asa e Penedense em relação à classificação, né, da Campeonato Brasileiro da Série D, a gente tem o Asa mantendo a sua liderança, líder isolado, com 12 pontos. Então, uma liderança super tranquila, um campeonato super tranquilo para o Asa. Quanto ao Penedense, com essa derrota, acabou indo para a lanterna da competição. Então, o Penedense, que atualmente é o 8º colocado do grupo A4 do Brasileirão Série D, onde as duas equipes alagoanas estão presentes, a gente tendo momentos bem distintos, né, de Asa e Penedense na competição. Pois é, a gente tem até, acredito que imagens, né, do Asa. Isso, a gente tem os gols do Asa, os gols do Júnior Viçosa, a gente vendo aí o gol que sai, os 2 gols saíram no primeiro tempo, né, então a gente vendo, ó, que belo gol do Júnior Viçosa, abrindo o placar para a equipe do Asa. Exatamente, a gente vai dar uma olhada, ó, o replay mais uma vez. Na verdade, esse foi o segundo gol, né? Não foi nem replay, foi tão parecido que foi até apareceu o replay. E aqui o descontozinho do Sergipe, né? Que aconteceu ali já no segundo tempo. Também foi um belo gol, aquele que deu na trave. E aí o jogador do Sergipe garante, né, aí exatamente no rebote. A gente vendo agora já os replays dos dois gols do Júnior Viçosa, ele que vem desencantando no Campeonato Brasileiro da Série D, né? Os gols que eles não fez no Campeonato Alagoano, tá fazendo agora no Brasileirão Série D, contribuindo aí para o Asa seguir nessa sequência 100% na Série D. Muito bem. Asa, então, tendo uma boa, né, atuação na Série D, mantendo a sua liderança. Agora a gente volta ali a falar de Brasileirão, só que Série C, né? CSA também ganhou nesse final de semana. CSA venceu nesse final de semana e foi no sufoco, viu, Mara? Foi no sufoco, foi naquela emoção que o CSA vem trazendo aí. O CSA é o segundo jogo já que emplaca essa vitória por 3-2 de virada. Então, trazendo essa emoção para o seu torcedor. E o jogo todo foi isso, foi nessa emoção mesmo. O CSA que abriu o placar com o Guilherme Cachoeira, que fez um gol de fora da área. A gente vai dar uma olhadinha também nos gols dessa partida, que foram belos gols. A gente vendo primeiro essa cobrança de falta do Guilherme Cachoeira, que ele passa por todo mundo, garantindo, abrindo o placar, né, para o CSA no primeiro tempo. Depois o CSA acaba tomando empate. 14 minutos depois, a gente vendo, né, essa desorganização mais uma vez prejudicando o CSA. O Negueba, que inclusive é ex-CRB, garante aí esse primeiro gol da equipe do Maringá, deixando tudo igual. E aí, minutos depois, a gente tem o segundo gol, né? A gente teve o segundo gol que virou a partida e esse daí já foi no segundo tempo que a gente teve o CSA virando o jogo. Então, o CSA abre o placar com o Guilherme Cachoeira, toma 2 gols, inclusive muito parecidos, do Negueba, da equipe do Maringá. E aí o CSA, no segundo tempo, tem aquelas mudanças, né? O técnico Igor Magalhães trouxe mudanças ali no segundo tempo. O CSA consegue empatar o jogo após uma cobrança de escanteio com o zagueiro Betão.
E já nos minutos finais, ali quase nos acréscimos, o atacante Igor Bahia vira tudo para o CSA, que consegue ainda segurar nos minutos que ainda foram mais acrescidos. A gente teve 7 minutos mais 4 que ainda foram acrescidos devido às paralisações. CSA garantindo essa vitória muito importante, que garantiu para o CSA essa vaga de volta no G8, né, nessa classificação da Série C. Então o CSA, que atualmente é o 7º colocado da Série C, ainda esperando a rodada finalizar, mas os demais jogos não pretendem aí mudar essa classificação do CSA. Tudo indica que o time vai conseguir finalizar essa rodada nessa zona de classificação. Muito bem. Para a gente fechar, então, aqui os nossos alagoanos, hoje tem partida, né, do CRB às 21 horas. Exatamente, para a gente fechar esse nosso giro entre as equipes alagoanas, a gente tem mais um representante entrando hoje para realmente fechar esse ciclo. O CRB, que joga hoje fora de casa, vai enfrentar a equipe do Amazonas às 9 horas da noite. Também é um jogo importantíssimo aí para a equipe do CRB, que atualmente é o 6º colocado da competição. Está vindo de uma sequência aí mais ou menos na série B, teve derrotas, vem numa sequência de empates. Então busca nesse jogo contra o Amazonas esse rumo de volta às vitórias, né, que vão ser importantíssimas aí para o CRB dar esse segmento na competição. O CRB, que atualmente é o 6º colocado, e uma vitória hoje pode significar, né, a depender dos demais resultados, pode significar essa volta do CRB também para o G4 da Série B, para essa zona de classificação, para fazer uma Série B muito mais tranquila, como já vem sendo. Isso. Ainda falando de Brasileirão, estou sentindo falta da Série A. Vamos falar sobre ela? Série A, a gente trazendo aqui todo o nosso plantel de Série A. Gente, todo preenchido. Teve goleada, hein? Já tô vendo aqui. Teve goleadas. Goleadas. Né? Goleadas, várias goleadas. A gente começando aqui a fazer o nosso giro pelo Brasileirão Série A. A gente começa no sábado com a primeira goleada, né? Do Fortaleza, 5-0 para a equipe do Juventude, uma super goleada. Ainda no sábado a gente teve a vitória do Mirassol por 2-1. Olha o Mirassol aí. O Mirassol 2-1 contra a equipe do Corinthians. E esse jogo ele teve um fator, né? O Corinthians poderia ter feito o seu primeiro gol logo no comecinho com o Memphis Depay, que teve uma cobrança de pênalti. O Corinthians teve essa cobrança de pênalti a seu favor, mas o Memphis Depay ele foi querer se arriscar um pouquinho, foi querer fazer um gol de cavadinha. Ali o goleiro do Mirassol foi muito mais esperto, conseguiu defender. Ali o Memphis não pegou o rebote. E aí o Mirassol garantindo, né? O Corinthians até abriu o placar depois e o Mirassol virou no segundo tempo, garantindo essa vitória importantíssima aí por 2-1. Por 2-1 também, o Vitória venceu. Olha o Vasco aí, venceu. Né? Olha o Vasco aí. A gente falou que o Vasco ia ter essa sequência difícil. O torcedor vascaíno tá numa semana difícil. É, a gente já tá acostumado. Vitória venceu o Vasco por 2-1 e também foi de virada, né? Com o Renato Kaiser. Então poderia ainda ter sido mais tranquilo, mas o Vitória ainda foi ali de virada. 2 gols do Renato Kaiser. O Grêmio empatou com a equipe do Red Bull Bragantino por 1-1. E finalizando os jogos de sábado, a gente teve a vitória do Flamengo contra a equipe do Bahia. Esse que foi um jogão. Foi apenas por 1-0, mas foi um jogão de ambos os lados para finalizar aí os jogos de sábado. No domingo, a gente teve uma outra goleada. O Sport, que tinha trocado de técnico, né, da rodada anterior para essa já foi a estreia do novo técnico e as coisas parecem que ainda não melhoraram, né? O Sport acabou sendo derrotado, estava jogando dentro de casa, perdeu para o Cruzeiro de 4-0. No domingo, a gente teve aquele super clássico, né, o choque rei entre Palmeiras e São Paulo. Palmeiras vencendo nos minutos finais, né? Vitor Roque faz um gol já nos acréscimos contra a equipe do São Paulo, garantindo essa vitória. No domingo também, o Atlético Mineiro venceu a equipe do Fluminense por 3-2 e fechando os jogos de domingo, mais uma goleada. O Botafogo acordou. O Botafogo acordou no Campeonato Brasileiro da Série A, venceu a equipe do Internacional por 4-0 e hoje a gente tem mais uma partida que vai fechar essa rodada da Série A, né? A gente tem o Santos enfrentando a equipe do Ceará às 8 horas da noite. Muito bem, então vamos agora dar uma olhadinha na tabela, como foi que ficou, né, após aí esses resultados, né, essas goleadas. A gente teve, acredito que uma das poucas coisas que permaneceram foi a liderança, né? O Palmeiras segue sendo líder aqui do Brasileirão. Eu olho aqui para essa zona de rebaixamento, já começa a me dar, minha gente. Já dá, tá só começando ainda, tá só começando, tem muita rodada, muitas mudanças nessa tabela que ainda estão por vir, mas a gente mantendo aqui, né, o G4 da Série A, esses 4 primeiros classificados. Palmeiras líder com 19 pontos, seguido de Flamengo e Red Bull Bragantino, as equipes aqui empatadas. Red Bull Bragantino que vem aí para dar muito trabalho, né? Nessa Série A, viu? E fechando com o Cruzeiro, aí esses 4 primeiros colocados, a gente tem quinta e sexta posição, Fluminense e Atlético Mineiro com 13 e com 12 pontos. Fechando aqui a zona de classificação da Sul-Americana, a gente tem a equipe do Bahia em 7º colocado, seguido de Botafogo, Ceará, Corinthians, Fortaleza e Mirassol. A
a gente tem o famoso limbo, né? Eu costumo chamar que esse daqui é o limbo. Não está nem na zona, no Z4, né? Na zona de rebaixamento, também não está nem na zona de classificação para algum outro campeonato. A gente tem em 13º colocado o Internacional, seguido do Vitória, do Grêmio e do São Paulo, abrindo a zona de rebaixamento. A gente tem a equipe do Vasco com 7 pontos, também empatado com o Vasco em 18º. A gente tem a equipe do Juventude, o Santos que está em 19º e o lanterna do campeonato, né? O Vitória, apenas com 2 pontinhos. E a 8ª rodada da Série A. E o Sport está apenas com 2 pontinhos. Está difícil a situação para o Vitória. Pois pro é. Vitória não, perdão, para o Sport. Para o Sport. Vamos aguardar então, né, Nath, aí os próximos capítulos deste campeonato brasileiro. Falando agora sobre esporte, fechamos o futebol. Sobre esporte. Falando agora sobre basquete. A gente fechou o futebol, vamos lá falar sobre basquete NBA. Temos atualizações naquela tabela? Sempre temos atualizações na nossa tabela. É quase impossível. E mais uma vez, eu volto a repetir. A Conferência Oeste trazendo aqui tudo embolado e na Conferência Leste as coisas já, né, se adiantando. A gente olhando aqui, Oklahoma Thunder contra a equipe do Nuggets. Oklahoma Thunder deixou tudo empatado mais uma vez, né? 2-2 nesse confronto. Inclusive, o jogo foi apertadíssimo. Emoção, o jogo que hein? aconteceu ontem foi naquela emoção. Muita emoção aqui garantida na Conferência Oeste. E a gente tem aqui do outro lado, né, o Timberwolves contra a equipe dos Warriors, saindo nessa vantagem aí por 2-1. Esse confronto acontece hoje, inclusive, entre as equipes. Vamos saber, vai ficar tudo igual? Timberwolves vai avançar? O meu palpite é que vai deixar tudo igual, porque a gente sabe que Conferência Oeste é assim, né? Vai deixando tudo igual até chegar ao jogo final. Falando da Conferência Leste, quem desandou ali foi o Pacers, né? O Pacers garantindo a sua soberania contra a equipe do Cavaliers, fechando aí um 3-1, um jogo belíssimo de se acompanhar. E ali o Knicks também vencendo a equipe do Celtics por 2-1, garantindo também uma vantagem, mas a gente fica nessa dúvida, né? Aqui a parte de cima a gente já teve os jogos e a gente tem do Timberwolves e Warriors e Knicks e Celtics que vão fazer jogos hoje, inclusive a gente vai olhar os horários para poder passar certinho para você que está acompanhando, vendo os cards, né, dessas duas partidas que a gente vai ter hoje. Olha aqui, às 8h30, a gente tem os Knicks contra a equipe do Celtics, 2-1 para os Knicks, como a gente falou. E aqui, né, a gente tendo a equipe dos Warriors às 11 horas, jogando contra os Timberwolves que estão nessa vantagem de 2-1. Então é aquela, né, nos dois confrontos. Ou pode ficar tudo igual e trazer mais emoção ainda do que a NBA já traz para a gente que acompanha, ou ali alguém já sair na frente, o Knicks garantir um 3-1, igual foi os Pacers, e adiantar para o lado da sua conferência, ou quem sabe o Timberwolves também garantir um 3-1 e já aumentar essa distância. Mas é isso, né? A NBA cada dia trazendo mais emoção e cada vez mais a gente mudando o nosso chaveamento. Todo dia essa é a garantia, todo dia o nosso chaveamento muda. Muito bem, amanhã a gente atualiza ele de novo, né, Nath? Com Nath, certeza. brigadão, viu? Agora sim, oficialmente já boa tarde. Agora, boa tarde, desejar para você, Mara, para todos que estão acompanhando e vão seguir, né, com muito mais informação aqui no nosso Gazeta News. Amanhã eu volto com muito mais notícias e vamos ver, né, o que vai acontecer aí nessa segunda-feira para a gente trazer, para manter você muito bem atualizado. Obrigada, viu? Boa tarde. Boa tarde. Até amanhã. Bem, você vai continuar aqui junto.